Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Futuros, o podcast do Venturos. Vamos começar o nosso episódio com um tema muito fácil, muito tranquilo, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. A gente vai falar sobre computação quântica. E eu estou rindo porque não é fácil, não é tranquilo, mas a gente vai falar um pouco disso, sim. Então, só relembrando, o nosso podcast ele tem a ideia de ser um facilitador, de ser um bate-papo descontraído sobre tudo o que está acontecendo de novidades em ciência, tecnologia e inovação. A computação quântica vem cada vez mais ganhando uma luz, um holofote nas principais empresas, no mundo, na indústria, nos países. Muito se discute sobre computação quântica. E o Venturos, como um centro de excelência, não poderia ficar de fora e também tem um grupo de computação quântica. Hoje aqui estarei com 2 representantes com muito orgulho batendo esse bate-papo. Se você não assistiu o nosso primeiro episódio, a gente fala sobre inteligência artificial, como as empresas utilizam. Dá uma olhada lá, porque foi um bate-papo muito legal com o Frederico Gonçalves e o Maurício Esquezaro do Venturos. Pois bem, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Abreu, engenheiro de computação, CTO do Venturos, e que não entende nada de computação quântica, mas que vem estudando muito. Depois eu vou até contar a minha epopeia estudando computação quântica para vocês. Então, eu queria primeiro chamar aqui o nosso primeiro convidado, Daniel Haro. Muito obrigado pela sua presença. Se apresente, por favor, para o pessoal. Boa tarde, é um prazer estar aqui, né? Eu sou Head de Tecnologias Emergentes do Venturos. Minha carreira na computação começou bem cedo, lá na década de 90, comecinho de 90, tá? E vim estudando. O primeiro contato que eu tive com computação quântica foi nos anos 2000, que eu vim para a faculdade. E eu morava com um pessoal que era físico e eles chegaram um dia para mim e perguntaram: pô, você é da engenharia de computação, né? Eu falei: sim, exatamente. Eles falaram: você conhece um computador quântico? Eu falei: eu não tenho nem ideia o que seja isso. E na época não existia nada disso ainda, né? De computador com 1 qubit, não tinha nada. Era tudo no plano das ideias ainda, computação quântica, né? E Aí eles me ensinaram algumas contas e tal, e a partir daquilo eu tive um contato com computação quântica. Aí teve uma queda, né? Como tudo no mundo da tecnologia, tem um ápice, daí tem uma queda, um inverno, daí aparece de novo, e agora nos últimos anos tem aparecido. E eu voltei a me dedicar a esse tema, tá? Então, eu sou formado pela Unicamp, né, em engenharia de computação também, e ultimamente eu tenho trabalhado bastante com computação quântica e blockchain. Obrigado, Haro. A gente chama o Daniel Moraes Haro de Haro para facilitar aqui no Venturos. E também nosso segundo convidado, ele que está entrando aí no time Venturos, foi uma satisfação poder contar com ele. Queria apresentar o professor doutor Anderson Fernandes Pereira dos Santos. Muito obrigado pela sua presença, Anderson, presença remota aqui, mas não menos importante, né? E, por favor, Anderson, fala aí um pouco pro pessoal quem é você e como que você chegou nesse mundo quântico. E você não é o Homem-Formiga, vamos lá. Obrigado, Marcelo. Olá, Haro. Bom, eu sou formado em engenharia de computação pelo Instituto Militar de Engenharia, né, lá pela década de 90, né? Eu terminei o IME em 97, e aí eu comecei a trabalhar, né, dentro do Exército, né? E logo após 4 anos, depois de ter sido formado, né, eu fui agraciado com doutorado no LNCC, né? Eu tive a oportunidade de não fazer o mestrado, né, foi a oportunidade que me deram. E aí, no doutorado no LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, eu comecei a trabalhar com defesa cibernética, e lá dentro eu esbarrei com a computação quântica, né? Eu tinha necessidade de finalizar o doutorado em si, né, nessa área de defesa cibernética, mas eu olhava lá para a computação quântica com o professor Renato Portugal, a equipe dele, e logo depois disso eu retornei, né, comecei a ministrar aula, pesquisar,
né, e sempre lendo e acompanhando a parte da computação quântica, mas ainda aplicando os conceitos que eu obtive no doutorado, né. Em 2022, eu tive a oportunidade de fazer o pós-doutorado no LNCC em computação quântica, e aí, de fato, eu entrei para trabalhar com o professor Renato Portugal, né, e continuo trabalhando com ele até hoje, até os dias de hoje, né. E agora, né, no final da minha carreira, né, eu pude entrar na Venturos e estar trabalhando com vocês, que cada dia mais é uma coisa maravilhosa, né? Estou gostando muito, né? E estudando muito, né? E lendo muito artigo, né? E fazendo muitas conjecturas, né? Está sendo muito, muito bacana, muito legal. Bacana, Anderson. Então, eu já falei, né, que o nosso tema de hoje vai ser computação quântica. E eu vou começar com um assunto da atualidade, tá, Raro? Essa pergunta vai para você. Então, fevereiro, né? A gente está gravando no último dia de fevereiro, tá, pessoal? Vai no ar depois, mas enfim. A Apple implementou, né, no seu sistema de messaging um sistema de criptografia pós-quântica e o mundo veio abaixo, né? O pessoal só se fala nisso, né? A Apple está na criptografia. A Apple vai quebrar todos os algoritmos, né? Então, esse é o problema que eu vejo hoje em dia, né? Do assunto computação quântica. O pessoal pega um assunto e acha que é para tudo, né? Então, Raro, explica para a gente o que foi esse lançamento, o que aconteceu de verdade aí sobre a ótica do que a gente está estudando. Tá legal. Bom, assunto bem recente não, né? Quentíssimo, né? Saiu, acho que semana passada essa notícia, né? E isso é muito importante para o mundo aí, principalmente da parte de criptografia pós-quântica, tá? O que significa isso, né? Significa que os algoritmos que a gente tem hoje em dia de criptografia, de assinatura, criptografia, eles não são suficientes perante o surgimento de um computador quântico bom o suficiente para quebrar essas criptografias, tá? Esses algoritmos criptográficos, vamos dizer assim. E tem uma discussão mundial de quais são os algoritmos que devem ser usados para fazer a criptografia imune à computação quântica, tá? E assim, vive numa discussão e tal, e o NIST aprovou esse ano passado 4 algoritmos, tá? Cada um com uma função específica, e agora o pessoal está começando a usar. E a Apple já saiu em disparada, colocando meio que como uma prova de conceito num sistema que ela tem, que é proprietário, é todo dela, então ela tem um controle maior sobre esse sistema, né? Um algoritmo não é de criptografia, chama KEM, né, que é Key Encapsulation Mechanism, que é um mecanismo de troca de chaves, de encapsulamento para troca de chaves, tá? É uma coisa bem da parte de segurança, bem específica. E ela usou, nesse processo, ela usou um algoritmo pós-quântico, tá? Então, assim, isso revoluciona, porque enquanto está todo mundo discutindo como usar, como que vai ser usado, a Apple fala assim, eu vou colocar aqui num sistema que eu já tenho e testar se vai funcionar, como é que vai funcionar. E eles já, teoricamente, né, matematicamente, eles provaram que o sistema composto dessa... Se vocês forem olhar na notícia, chama PQ3, o modelo que eles usaram, mas são várias etapas ali de criptografia que eles usam, então é todo um processo, tá? Mas o algoritmo que eles usaram é o Kyber-Kane. Anderson, algum complemento? Sim. Só para comentar que toda essa parte da comprovação da segurança que a Apple colocou um time de peso gigante para dizer que realmente é seguro o algoritmo, né? Aí colocou não só na mão de especialistas de segurança para comprovarem que realmente está seguro a parte do iMessage, né? E todo o ecossistema da Apple que usa o iMessage, porque na verdade o iMessage é usado em vários dispositivos diferentes. Então, sim, as chaves criptográficas vão ser usadas para cada dispositivo. É uma quebra de paradigma danado, porque não é apenas entre 2 clientes, né? Na verdade, são vários clientes com vários clientes dos mesmas pessoas que estão falando, né? E, além de colocar com esse time, também botou com 2 professores, um de Waterloo e um da Europa,
que tem Zurich, né? um software... Oi? Acho que é de Zurich, né? Isso, exatamente. É aquele Tamarin Prover, né? Que ele faz a prova automática do protocolo. Então, realmente, é uma quebra de paradigma, assim, sem tamanho. Tá? Descomunal. Legal. Ô Anderson, eu vou aproveitar que você está aqui. Então, assim, só para quem não é, dessa área de cyber, né? Os algoritmos, quando você implementa algum algoritmo para criptografar, para fechar algum software, algum arquivo, o que seja, é muito comum esse termo chaves, né? Exatamente, a ideia é essa, né? É uma chave que fecha o cadeado, tá? Então, as chaves que eles estão falando faz parte dessa analogia, né? Que é tão usada em cibersegurança. Mas, assim, não é nada complexo, nada que você não estude 3 anos e fique bom, né? Mas no mínimo, né? Mas, assim, Anderson, eu vou aproveitar que você está aqui, que você comentou, e esse, né, Shor fez aquele estudo que falou que, né, com o computador quântico, todos os algoritmos, né, hoje existentes serão quebrados, né? Então, o Haro faz até uma analogia bastante, né, que o momento com o bug do milênio, né? Que esse vai ser realmente o bug do milênio quando a gente tiver um computador quântico, que Shor demonstrou. Isso é uma área que você estuda, que você é especialista, né, Anderson? Eu queria que você falasse assim para a gente. Então, faz sentido se preocupar com esses problemas de segurança mesmo com o computador quântico hoje? Eu fui bem específico, né? Hoje, né? Diga aí. Existe uma ideia, né, que é harvest now, decrypt later, né? Existem muitas pessoas, muitos especialistas, até mesmo Snowden já comentou, que tem muita gente armazenando as mensagens que estão sendo trocadas para ser decriptografado depois, né? Então, por exemplo, existe na área de inteligência, né, os países dos 5 olhos, né, que é Austrália, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos e o que agora eu esqueci qual é. Mas que eles estão armazenando essas informações para ser decriptografado depois. Então, a preocupação existe, de fato, muito mais com informações que valem a pena, de fato, serem quebradas, né? E até por essa razão que a Apple, quando ela define essas chaves que você comentou, ela coloca que as chaves vão ser mudadas a cada 50 mensagens. Então, ou seja, a quantidade computacional de gasto que vai ter dos equipamentos vai ser descomunal, porque você, a cada 50 mensagens ou 7 dias, né, ele coloca nessa faixa, vai trocar tudo, todas as chaves vão ser trocadas, de forma que, se alguém pegar um pedaço da chave, um pedaço da mensagem, não vai conseguir decriptografar depois. Então, existe essa preocupação, né? É claro que a gente tem que sempre medir a preocupação do que a gente tem que fazer, mas a preocupação existe. Tá? E, só para comentar um detalhe, por outro lado, existe gente que também está aproveitando essa mesma onda para lançar equipamentos menores, que não dão para quebrar nada, mas com fins acadêmicos, né? Então, por exemplo, a Spinque, uma empresa chinesa, lançou um computador quântico portátil, vamos chamar assim, né? Não sei se eu posso chamar dessa forma, que tem 2 qubits e 3 qubits. Que não dá para fazer nada, dá só para poder brincar. Né? Ele é didático, né? É didático, exatamente. E tem uma empresa, acho que é australiana, eu posso estar errando o país, tá? Ela chama-se Agent Systems, né? Ela lançou agora mesmo, faz, assim, por esses dias, um computador chamado Coca, acho que é Coca, exatamente isso, tá? Que vai ter 30 qubits, tá? Que vai ser também colocado para fins acadêmicos, né? Mas, em termos de segurança, sim, é necessário, né? Dado que a informação que você vai trafegar pode ser importante, né? Isso na área de segurança, tá? Perfeito. Porque tem outras áreas. Tem outras áreas, exato. O Haro, acho que... Vou fazer uma pergunta que você sempre responde, né? Uma vez a gente estava num evento cheio de advogados, tal. O pessoal só fez a pergunta mais trivial, né? O que é um computador quântico, né? Eu estou escutando aqui o Anderson falar de qubit, de bit, né? O computador clássico, né?
ele é o bit, é o 0 e 1, né? É o on-off, né? Então, quando a gente faz engenharia de computação, nós três somos engenheiros de computação aqui, a gente aprende álgebra booleana. Para quem não sabe, é a álgebra de zeros e uns, né? É maravilhoso, né? A gente, quando faz isso, eu achava fantástico, né? Ficar só com 0 e 1, né? Depois, de 0 a 9 já complica mais, né? Mas aí, de 0 a 1, né? a gente vai bem na computação tradicional. Aí vem o tal do computador quântico que fala do qubit, né? Raro, tenta explicar, depois vou pedir ajuda também do Anderson, né? Dá um overview de como funciona um computador quântico e por que ele tem essa diferença de paradigma, vai? Sempre sobra essa Sim. pergunta para mim, Sim. né? Você sabe que eu adoro responder essa pergunta, né? Então, vamos lá, vai. Vou responder de um jeito que ninguém entende e depois eu tento melhorar ela, né? Então, assim, o computador quântico, a diferença dele para o computador convencional é que ele não trabalha mais com presença ou não de corrente ou de eletricidade ali numa parte dele, né? Que seria o 0 e 1, né? Que seria o on-off que a gente diz, tá? O computador quântico, ele começa a trabalhar com propriedades das subpartículas, né, de um átomo, por exemplo. A gente tem computadores quânticos baseados em íons, a gente tem computador quântico baseado em fóton, né? Então, a gente pega algumas propriedades dessas partículas e trabalha com elas para fazer computação. Então, além do 0 e 1, né, e um computador convencional ele só soma 0 e 1, apesar da gente achar que não, é um monte de soma que ele faz, tá? O computador quântico já não, ele usa algumas propriedades da partícula, que é o quê, por exemplo? Superposição, que todo mundo fala, o qubit, né, que é a unidade, que no computador convencional é o bit, no computador quântico é o qubit, ele pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Assim, do meu ponto de vista, falar que pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo está errado, tá? Porque ele não é 0 e 1 ao mesmo tempo. Ele tem uma probabilidade de ser 0 e uma probabilidade de ser 1. Perfeito. E quando você mede, ou ele é 0 ou ele é 1, ele nunca é 0 e 1 se você medir. Ele sempre vai decair para um dos estados clássicos, né? Então, o pessoal fala, é 0 e 1 ao mesmo tempo. Não é bem assim, tá? Ele pode ser 0, pode ser 1. Depende da hora que você medir ele, pode ser que aconteça uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, na verdade. Existe uma probabilidade. Então, isso é a superposição. E o outro fenômeno que a gente usa bastante também é o entrelaçamento. Então, a gente pode pegar 2 qubits e falar que eles estão entrelaçados, e na hora que eu meço um qubit, o outro vai estar necessariamente no mesmo estado. E não importa onde ele esteja do universo. Isso é o mais louco, tá? Então, acho que foi o Einstein que falou que esse é um efeito espantoso, né, Anderson? Alguma coisa assim, né? Foi um spook effect. Spook. Porque assim, se você transportar um qubit para o outro lado do universo e você medir esse aqui, ao mesmo tempo ele está lá. E não tem velocidade da luz, não tinha nada. Então, quebrava um pouco as teorias de comunicação do Einstein, né? Os conceitos que ele tinha, né? Mas, assim, depois prova-se que existe isso aí, né? Então, é interessante esse efeito. E isso, na parte da computação, agrega muito poder computacional. Na hora que a gente está trabalhando com vários qubits entrelaçados em superposição, né? Então, por exemplo, problemas de otimização, coisas desse tipo, eles são solucionados de uma forma mais eficiente, vamos dizer assim, tá? Então, perfeito. Ô, Anderson, eu queria, então, aproveitar o gancho, né? Que o Raro já deu um caso de uso para o computador quântico, né? Porque é muito importante as pessoas entenderem, né, que não vai ter um notebook quântico para todo mundo, né? O computador, a computação quântica, ela tem um fim, né? Quando a gente estuda a complexidade de algoritmos, essa foi no livro que eu tô lendo, bom. né? Agora eu vou fingir que eu sei, né? Quando a gente vê a complexidade de algoritmos, né? Tem os problemas P, NP completo, né? E aí a computação quântica vai para esses NPs completos, né? Que tão difíceis, né? De serem resolvidos. Então, Anderson, como que você enxerga, né, essas aplicações práticas? Pô, o que
que vai ser realmente assim? Ou porque também é um chute, né? A computação, embora ela esteja progredindo a passos largos, né? Mais largos do que a gente imagina, mas o que você visualiza de casos práticos para você usar um computador quântico? Isso. Bom, hoje em dia, né? Assim, vamos colocar assim, existem várias abordagens relativas à parte da computação quântica, né? Você tem a parte da simulação, que é feita, né? Existe uma aproximação bem direta entre as e matrizes matemáticas. Então, você consegue fazer uma equiparação entre uma matriz matemática, né, lá da álgebra linear, com uma porta quântica, você pode fazer uma simulação. É claro que é como se você comprasse uma Ferrari para dirigir como se fosse um Fusca, né? Grosseiramente falando, né, Raro? Uma coisa assim, bem dessa forma, né? Essa é uma abordagem. Existe a abordagem baseada em portas quânticas, né? Que é o que a IBM está fazendo, que é o que o Google está fazendo e tudo mais. E existe a abordagem relacionada à parte de annealing, né? É uma parte da quântica, né? Que ela não usa porta quântica, mas usa fenômenos quânticos associados e que esses fenômenos quânticos eles estão diretamente relacionados com otimização. Então, você consegue fazer uma vinculação bem direta e, nesse ponto, né, já existem aplicações de mercado funcionando, né? Mas para essa situação, ou seja, não é um computador de propósito geral, é um computador que você vai utilizar para fazer otimização em alguns casos específicos, né? A líder desse mercado é uma empresa chamada D-Wave, uma empresa canadense, né? E ela tem várias parcerias, então ela presta serviço para a Volkswagen, para a CaixaBank e tudo mais, sempre ligado à otimização. Então, nesse ponto, isso já está bem, assim, já está bem concreto para essa linha de ação, né? Para a linha de ação de portas quânticas, né, você vai ter sempre o trabalho, né? E aí é o que a gente já conversou, eu, o Raro e o Eric, com relação a não tem bala de prata para ninguém, né? Ou seja, não tem uma solução única para nada, é sempre você poder medir o que sai melhor, né? Para você poder avaliar qual é a eficiência de um caso e do outro caso, né? A computação quântica, ela tem um caso bem direcionado para um problema na parte de matemática chamado subgrupos ocultos, né? Matemática bem assim, densa, tá? E é a partir dessa matemática que o Shor fez o algoritmo dele lá no passado. Então, a otimização que o Shor consegue, né? Ele faz uma jogada bem interessante, porque a jogada, assim, o que o Shor descobriu, né? Ele quer faturar um número. Ele tem um número bem grande, ele quer pegar e faturar um número com 2 termos só, 2 termos primos, né? Então, seria como se quisesse faturar o número 15 com os números 3 e 5. Só que para um número bem grande isso é difícil. Consegue trocar essa faturação por um problema de frequência, um problema de repetição, que recai nesse problema matemático, e daí a computação quântica consegue entrar totalmente. Então, o que eu enxergo? Sempre que nós tivermos um problema que encaixar nessa situação, a solução vai ser direcionada e vai ser com baixa eficiência. Nos outros casos, a gente vai ter que analisar como é que vai ser mais eficiente ou não. Então, por exemplo, existe uma linha bem forte hoje em dia, que é Quantum Inspired, ou seja, inspirado em computação quântica. São algoritmos clássicos que rodam no silício, que são feitos como se fossem quânticos, mas que são mais eficientes que os tradicionais. Perfeito. Tá? Essa parte é bem interessante, né, o Raro? Porque, assim, quando a gente fala de computação quântica, a gente está falando de uma matemática bem avançada. Sim. Né? Então, e isso, quando a gente aprende a programar, né, a gente tem a lógica de programação. Como que você vê, né? Tão legal. Então, imagina assim, daqui a 5 anos, né, a gente vai ter no mercado já computadores quânticos disponíveis mais na nuvem, né? Você já temos hoje, Sim. isso é fato, né? Você já pode usar esses big players aí, daqui a pouco a gente até fala quem que são os big players, né, desse mercado, mas assim,
como que você vê que vai ser o programador, o cara comum, né? Não precisa... Porque, assim, tem que ter o Anderson, aquele pesquisador que vai estar escrevendo os papers, analisando, porque ela está muito incipiente, ela está no início, né? Mas aí como que isso leva para o cara aplicado, né? Para o cara que vai desenvolver um algoritmo quântico para poder implementar essas pesquisas. Como que você vê que vai ser esse profissional aí de computação quântica? Programador. Hoje... O programador quântico, né? O programador quântico hoje, na verdade, ele não escreve... Podemos falar que é um programa, mas ele é em forma de circuito. Tá? Hoje você não faz um programa com condicionais, loop, coisas desse tipo. Você faz um circuito quântico, onde a informação vai entrar, vai ser processada e sair, né? E você faz isso muitas vezes, né? Porque como ele é quântico e ele tem probabilidades ali dentro, você tem que fazer várias vezes para também tirar a parte de erro. Tem muita coisa ali que você testa. Então, você roda um circuito quântico, sei lá, 1000 vezes, 10.000 vezes para ter um resultado que faça sentido, tá? Então, hoje, o desenvolvedor nessa área, ele tem que saber... Ele não é muito longe do Anderson, não. Ele é quase um pesquisador, tá? Ele tem que saber matemática muito bem, ele tem que saber álgebra linear, um pouco de geometria analítica também tem que saber, né? E o que ele tem... O principal... Vamos dizer assim, a principal feature que o programador tem que ter hoje, um programador de computador quântico tem que ter. Ele tem que saber transpilar, decodificar um problema, transformar um problema da vida real para um problema matemático para poder colocar nas equações quânticas para ser processado. Tem que transformar aquilo, hoje, o bit por qubit, digamos assim. Né? Na verdade, hoje você não faz um algoritmo quântico, né? Você faz um circuito que representa uma parte daquele problema que você está resolvendo, entendeu? Então, assim, ele tem que saber isso. E só adicionando uma coisa no item anterior que o Anderson estava falando, o computador quântico ele também é muito bem visto, tá? Na parte de simulação química, tá? Sim. Porque como a gente está trabalhando com algumas propriedades das partículas, tá? Então a gente consegue aí simular moléculas num computador quântico de uma forma mais próximo do que seria como é que eu posso dizer? O comportamento da própria molécula. E não transformar a molécula para um algoritmo clássico e daí ficar forçando ela a se modificar. No computador quântico, eu consigo falar, por exemplo, eu jogo um tanto de energia naquela parte da molécula e ela vai acontecer alguma reação ali, entendeu? Então, assim, na parte de fármacos, né, é muito bem visto, é muito bem esperado o computador quântico, porque a gente vai poder simular, por exemplo, dobra de proteína, né, novos fármacos, criação de novos materiais. Então, toda essa parte de simulação química, o computador quântico pode revolucionar. Vacinas, Vacinas, né? Então, tudo isso. É um avanço fenomenal, né? Sim. Então, isso realmente vai ser algo muito bem-vindo para o mundo, né? Como um todo. Sim. Ô Anderson, eu tenho uma pergunta para você, que assim, hoje eu sou um cara, eu virei um cara, eu ganhei na loteria aqui, tá? Ganhei na loteria e eu quero comprar um computador quântico, né? De quem que eu vou comprar um computador quântico hoje? Quem que está fazendo o computador quântico, Anderson? Vamos lá. Existem as Big Techs, IBM, Apple não, esquece, Apple não. IBM, Microsoft, Amazon e a IBM, Microsoft, e Google, claro, né? A IBM, né? Como sempre, né? Como sempre. A IBM, ela está bem à frente, né, perante os demais, ela abre o sistema dela, você consegue usar o sistema da IBM usando sua conta do Gmail, você consegue ter acesso a um computador quântico de verdade usando só a sua conta do Gmail e pode colocar para rodar, como também simuladores, né? O maior computador quântico que a IBM libera tem 127 qubits. Você pode usar sem pagar nada, né? Enquanto o simulador dela tem 5.000 qubits
para você poder usar também sem pagar nada. Normalmente a fila dos computadores é mais de um, né? Os computadores quânticos de verdade estão sempre lá com os 300 a 400 jobs para poder rodar, são programas que estão em execução ainda, né? E por aí vai. A Google, né, ela tem uma certa... Assim, ela está dizendo que ela está fazendo, que ela está procurando a computação quântica, tem muito grupo relacionado também com a inteligência artificial dela, só que ainda tem alguma nuvem pairando sobre ela, né? Ela diz ter chegado na supremacia quântica, né, que é uma situação em que você consegue resolver problemas na computação quântica que não conseguiria resolver antes, só que essa situação de ter chegado lá já foi admitida. Ela publica um artigo e depois é admitido por outros pesquisadores. Então, é uma situação, né? A Amazon e a Microsoft, ela tem simuladores quânticos dentro da nuvem dela, você pode usar, como ela também fornece um meio de acesso a outros equipamentos, como a IonQ, a QEra, a Rigetti, por aí vai, né? Então, ou seja, essas quatro são as quatro principais. Mas existem outras empresas, né, como a D-Wave, né, que ela vende e permite acesso, mas só ligada à parte de otimização, tá? Que dá para você também poder chegar e comprar e poder usar, né? Então, efetivamente, hoje, a D-Wave está entregando equipamentos disso com parceria com a NEC, se eu não me engano, né? E tem também a Xanadu e a Pennyline, muito ligado ao que o Haru falou, da parte de fármacos químicos também. Inclusive, eu acho que é a Xanadu que tem uma base de dados de fármacos, de componentes químicos que você pode baixar, que já foram rodados, né, um dataset Quantum, tá? E tem também a Atos, né? Mas a Atos, né, embora ela tenha parceria aí com outras empresas para fazer o computador quântico, está mais ligada à simulação. Inclusive, ela tem um equipamento, um sistema aqui no Brasil, né, de simulação, né? Então, ou seja, só tem um no Brasil? Pensar, só tem um no Brasil hoje. De simulação que eles tenham instalado, eu acho que sim, porque aí já vai estar ligado mais a HPC, certo, né? Ou seja, a Atos ela trabalha muito com a HPC e com a Petrobras, então ela tem máquina com a NCC, ela mesmo a Petrobras já comprou, o Senai Cimatec comprou e tudo mais, mas para simulação quântica, eu acho que é só uma, que é lá na Bahia, no Senai Cimatec. Eu acho que, inclusive, eu vi numa visita que eu fui lá e é fantástico o sistema Isso. lá que eles têm. É simulação. Agora, existe a linha acadêmica. A linha acadêmica, você tem, de fato, as Pinquet, né? Custa $5.000, mais ou menos. Opa. Fazia 2 a 3 qubits. Tá? Mas é 2 a 3 qubits. Lembrando que não se faz nada com... não se faz nada com 5 qubits, né? Exatamente. E existe a Coca, né? Que anunciou agora, foi agora mesmo, esses dias, que 30 qubits, né? Já dá para fazer uma coisinha um pouquinho melhor que 3 qubits, né? Só que, assim, ela não divulga qual é a tecnologia que está sendo desenvolvida, né? O equipamento na foto, né? Ele parece, literalmente, um roteador Wi-Fi do Google, ou seja, é alguma coisa que ele é dessa altura e uma bolinha desse tipo, né? Ligado na USB do computador. Eu não sei como é que roda isso. O das Pinquet tem um artigo científico que ele coloca que é a parte de reações nucleares magnéticas, NMR, aquela coisa toda, né? Mas isso da Coca eu não sei, né? Realmente não sei. E também não divulga preço. Vai começar a vender agora em maio, tá? Opa! Vou entrar lá na lista. Vamos lá, vamos ver quanto custa, quantos milhões vão custar essa brincadeira aí. O da D-Wave, se não me engano, é de 5.000 qubits, porque o da D-Wave chega até 10.000 qubits, lembrando que ele é de propósito específico, não é um computador baseado em portas. Eles estão vendendo por $5 milhões, se não me engano. E daí, para cada qubit adicional, $2.000. Eu ia falar se existe eu ia perguntar isso, se existe hoje um número, um valor por qubit para um hardware, se é possível fazer uma conta dessa, assim. $1.000, que eu acho que você tem que ter a base. Né? A base... Não, é logarítmica, na verdade. Porque a base que você vai ter que comprar, ela é muito cara.
E depois acho que o número de qubits que você vai pondo ali dentro não é linear, sabe? Se você já tem a base, que é cara, e alguns qubits, para você adicionar mais qubits ali, não deve ser tão caro. Entendi. Então acho que por isso que é esse preço. Entendi. E tem os computadores baseados em portas, né? Mas desses maiores, eu acho que não tem nenhum à venda. É sempre por service, né? Por serviço que você paga para uma empresa grande aí e utiliza, né? Legal, gente. Assim, a gente já, né? Para um podcast, a gente já está aí nos nossos finalmente. E acho que tem uma pergunta importante que eu vou fazer para os dois, né? Eu vou começar com você, Haro, que é onde estamos na computação quântica hoje e o que a gente pode prever aí nos próximos anos aí da computação quântica? Tá. Aonde vai chegar? A gente hoje, eu vejo a gente assim um bebezinho ainda da computação quântica, tá? A gente está começando, está entendendo como é que o mundo ali funciona, né? Que é bem complicado. Você estuda ali muitos anos de física quântica e não entende ainda como que a coisa funciona direito. Mas a gente já está conseguindo controlar, né? Alguns fenômenos ali, medir melhor. Ainda tem muito ruído no processo, né? Então a gente falou muito em número de qubits, mas o número de qubits ele tem um outro problema associado, que é o ruído em cima desses qubits. E aí, que nem eu falei, tem o circuito, né, com portas, mas aí tem a profundidade do circuito, a largura do circuito, então a gente tem que ver isso também, né? Tem que melhorar muito ainda para ter um computador quântico com vantagem quântica, tá? Uma coisa que o Anderson falou que é super interessante, né? Geralmente, vocês vão ver muito isso nos próximos anos, né? Que é assim, o pessoal fala, consegui uma vantagem quântica. Daí vai um outro concorrente, vai lá, faz um estudo, 2 meses depois ele solta falando, não, vocês não têm a vantagem quântica, vocês conseguiram um caso muito especial e isso aqui não dá vantagem quântica. Por que acontece isso? É até uma coisa que a gente está estudando aqui no Venturos, tá? O que é a vantagem quântica? Essa é uma pergunta que eu ia fazer, né? O que é a vantagem quântica? O que significa isso? Que tipo de problema que você tem que atacar ou quais problemas você deveria atacar com um computador quântico onde ele vai ter a vantagem sobre um computador clássico, né? E qual o investimento sobre isso, né? Então a gente discute muito isso, né, Anderson? O Anderson, o Eri, que é um time que a gente tem aqui, né? A gente fica discutindo sobre isso. Quando que eu posso declarar que eu tive vantagem quântica? Então, por isso que nos próximos anos vocês vão ver pessoas declarando que vão ter e pessoas derrubando dependendo do critério. Então, a gente tem que criar... Eu acho que o primeiro passo para falar que tem vantagem quântica é criar um padrão para falar. Se você atingir esses números, nesses tipos de problemas, aí você tem vantagem quântica, tá? E aí vem a questão de $1 milhão, quais são os números e quais são os problemas, entendeu? É uma coisa que a gente estuda ainda, né? A gente pretende chegar a alguma conclusão em breve aí, tá? Mas é bem interessante. Aonde a gente vai chegar é o seguinte, também fiz um estudo ano passado que o computador quântico não segue a lei de Moore. Tá? Se o computador quântico seguisse a lei de Moore, hoje a gente teria, chutando alto, 60 qubits. E a gente já tem computadores aí, eu vou tirar o da D-Wave com 5.000, que é um caso muito específico, vou falar computadores quânticos baseados em portas, que tem aí 1.000 qubits, a IBM anunciou ao fim do ano passado. Então, quer dizer, de 60 para 1.000 significa que a curva de evolução do computador quântico é muito mais agressiva. Então, assim, pode ser que a qualquer momento, nos próximos anos, aí a gente tenha um computador quântico realmente com vantagem quântica. Tá? Então, assim, traçar para onde a gente vai, eu acho que vai surgir um computador quântico com vantagem, né? Realmente eficiente, que a gente vai usar. E eu acho que não está muito longe, não, tá? Perfeito. As pessoas falam 2035, daí já baixou para 2030. Eu acredito que 2030 é um bom número, aí 2030 e pouquinho. Aí. E você, Anderson, o que você acha desse cenário? Não, eu sigo a mesma opinião do Haro, né? A gente está trabalhando junto, né? Sigo a mesma opinião do Haro. E eu também acho que a gente vai ter
sistemas híbridos, ou seja, sistemas em que você vai ter no mesmo local, no mesmo local de pesquisa, HPC sobre supercomputadores, né, computadores quânticos, né, e computadores de propósitos específicos. Eu acho que você vai ter uma grande massa computacional para você poder rodar e realmente você poder... Não, esse problema aqui, ele roda melhor nessa infraestrutura aqui, então eu vou rodar aqui nesse ponto aqui, né? Tá todo mundo dizendo 2030, como o Haro falou, né? Os Estados Unidos está com esse roadmap determinado com isso, né? O roadmap dos Estados Unidos ele é bem forte, né? Esse ano, segundo o roadmap, eles vão decidir quais são os algoritmos definitivamente pelo NIST, né? E de 2024 a 2030, as agências americanas e todas as partes do governo vão ter que migrar e as empresas são recomendadas a mudar. Ela não pode dizer que é obrigado, mas são recomendadas, né? Então, ou seja, 2030 é uma boa data para a gente poder ter aí um equipamento raciocinando que não existe nenhum guardado em nenhum lugar, né? Que isso também pode acontecer, né? Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela brilhante presença de vocês. Hoje eu até fiquei mais inteligente conversando com vocês da sua experiência aqui. Com computação quântica. É um barato. Não, eu vou falar da minha experiência com computador. Eu ganhei um livro excelente da IBM, né, o Quantum Decade, a década quântica. E o livro, acho que tem umas 90 páginas. Gente, é muito bom o livro. Tem várias figuras e é bem educativo. E aí, o Anderson e Haro, a cada 30 páginas que eu leio, eu tenho que parar umas 2 horas vendo tutorial no YouTube, entendendo. Peraí, que agora travei feio aqui, né? Então, olha, eu admiro muito vocês que têm essa capacidade de estudar, de física quântica, de tudo, porque, gente, é um assunto maravilhoso, né? Então, transformar isso em computação é mais fantástico ainda. Então, agradeço muito vocês pelo nosso excelente bate-papo. Acho que a ideia do Futuros, o podcast do Venturos, é trazer esse bate-papo descontraído, né? Trazer essas tendências, essas inovações, essas tecnologias que estão acontecendo. Eu posso garantir para vocês, né, que a gente vai ter muita coisa legal esse ano, né? Tanto em radar quanto em provas de conceito que a gente está fazendo. A gente está com algumas parcerias bem importantes. A gente vai logo publicar tudo isso que está acontecendo, essas pesquisas também que a gente está fazendo, esses artigos. Então, não deixem de aproveitar. A gente vai... Fique aí no nosso canal, acompanhe as nossas mídias, porque a gente vai ter muita coisa legal que a gente está estudando, que a gente está fazendo, né, hoje nessa parte de computação quântica. Acompanhem, dê o seu comentário, gostou, não gostou, põe lá aí nos nossos comentários. É muito importante a gente receber esses feedbacks e não deixe de acompanhar o nosso próximo episódio. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.